Queridos irmãos, abram suas Bíblias em Josué 7, e eu quero ler com vocês do versículo 2 ao 5. Josué capítulo 7, do versículo 2 ao 5. Se você encontrou, diga achei. Amém, que bom. Diz assim o texto: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espia a terra. Subiram, pois, aqueles homens, espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Pai, essa é a tua palavra, ministra nos nossos corações, pelo poder do teu Espírito Santo, no nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero pensar hoje com você, nessa noite, nesse texto, e eu gostaria que você fixasse algo na sua mente, um tema, talvez proposto para essa mensagem, é que quando Deus não se faz presente, toda batalha se torna grande, a ponto de nos destruir. Quando Deus não se faz presente, toda batalha, por menor que seja, se torna grande a ponto de nos destruir. E eu quero pensar esse texto com você nessa noite, olhando para o que estava acontecendo, qual é o contexto desta palavra, e o que estava acontecendo nesse tempo. Primeiro nós precisamos lembrar que a nação estava sob a liderança, estava passando num momento de transição. Josué havia acabado de assumir a nação de Israel. Capítulo 1 de Josué, Deus vai aparecer a Josué. Vai lá no capítulo 1 comigo, a gente entender um pouco o que está acontecendo. Capítulo 1 de Josué, Deus convida Josué e começa a fazer um concerto, uma aliança nova com o povo, a partir da liderança de Josué. Porque até então o líder de Israel era Moisés. Moisés tinha conduzido o povo até ali, tinha sido o homem que Deus tinha enviado no Egito para trazer a nação, trazer liberdade à nação, direcionar o povo, conduzir o povo. Mas chegou o tempo em que Moisés partiu, Moisés faleceu. E Deus precisava levantar um novo líder diante da nação de Israel. E esse tempo não era apenas o tempo da morte de Moisés, mas era o tempo em que, da conquista da terra prometida. A nação de Israel estava nesse contexto, diante das promessas de Deus, da conquista da terra de Canaã. E o texto diz para nós que a maioria dos idosos, dos homens e mulheres que haviam deixado o Egito, não estavam mais com Josué, porque muitos tinham morrido durante os 40 dias e 40 anos pelo deserto. Então agora Deus começa a fazer com o povo de Israel uma nova aliança, um novo concerto. Deus está restabelecendo a vida daquele povo diante do novo líder que era Josué. E no capítulo 1, no versículo
2, Deus diz assim para Moisés: Moisés, meu servo, Deus diz assim a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Nesse texto, Deus, capítulo 1, Deus aparece fazendo uma promessa a esse líder. E a promessa era: levanta-te, esteja à frente, porque eu vou estar com vocês. Eu vou ser presente na vida dessa nação. E Deus tinha um propósito muito claro, que era de conduzir a nação de Israel à terra prometida. E ele começa mostrando para a nação que tudo aquilo que ele tinha feito através de Moisés, ele faria através de Josué. Porque Josué era um líder levantado pelo próprio Deus. E capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, você vai ver algumas grandes coisas acontecendo através desse líder que era Josué. Também você vai ver que Deus desafia Josué a levar o povo a um processo de santidade. Por quê? Porque Deus só habita e se faz presente onde há um espírito de santidade. Porque Deus não habita em meio ao pecado. E aí Deus começa a usar aquele homem, coisas tremendas acontecem através de Josué. Um dos grandes feitos de Deus, através da vida de Josué, era a travessia do Jordão a seco. Assim como Deus tinha usado Moisés para que o povo atravessasse o Mar Vermelho, Deus mostra o poder sobrenatural dele, o cuidado sobrenatural dele através de Josué, fazendo com que o Jordão se abrisse e o povo passasse a seco pelo Jordão. Depois que o povo atravessa o Jordão a seco, acontece um grande milagre. Por quê? A nação de Israel se depara, logo a seguir, com um grande desafio, que era de conquistar Jericó. Depois de Deus fazer alguns pactos, da circuncisão novamente, da celebração da Páscoa, você vai descobrir que no capítulo 6, Deus desafia a nação a conquistar Jericó. E Jericó era uma fortaleza, impossível de ser alcançado pelos aqueles soldados de Josué. Porém, a questão diante de Jericó não era apenas de uma batalha, uma guerra física. Havia uma questão espiritual. E Deus queria mostrar para os outros povos, para as outras nações através de Israel, que Ele era Deus. E tudo que Ele iria fazer através daquela nação, não era pela força da nação, mas pela força do Deus que conduzia a história daquela nação. Ele queria mostrar para os povos que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus que devia ser adorado. E aí, se você conhecer a história das quedas da muralha de Jericó, você vai ver que acontece algo extraordinário. Porém, Deus, antes de dizer para o povo que eles deveriam rodear a cidade, caminhar sobre aquela cidade, marchar sobre aquela cidade por alguns dias, Ele dá uma ordem. E a ordem era que tudo que estava dentro da muralha de Jericó, que pudesse trazer para o povo de Deus, que era um povo santo separado, trazer a ideia do culto pagão, ou do pecado, ou da cultura, povo, homem, mulher, tinha que ser destruído. Essa era a lei de Deus. Tudo que está dentro do muro de Jericó precisa ser destruído. Tem que eliminar, tem que acabar com tudo, para que o meu povo, que é separado, não se contamine com o pecado desse povo. E a Bíblia diz que Moisés traz isso para o povo submete, e depois de rodear a cidade por 7 dias, as muralhas de Jericó vão ao chão. E aquele povo conquista aquela cidade que era, vamos dizer,
algo impossível aos olhos do homem, Deus mostra que era possível. Deus mostra que haveria condições para aquela conquista, porque as coisas não aconteceriam do jeito do homem, mas do jeito dele. E se você ler, eu não quero ler todo o texto com você, o capítulo, você vai descobrir que foi algo sobrenatural que aconteceu. Não foi uma bomba, não foi uma dinamite, né? Não foi arma humana, foi o poder de Deus revelado à nação de Israel. A nação conquista, né, governa aquela cidade, e agora eles precisam alcançar a cidade de Ai. Cidade até, eu falei, até difícil falar, tão pequeno o nome, né? Que é até difícil falar, Ai. E o texto diz que Moisés pega os espiões, mandam verificar a situação, para que eles pudessem avançar contra aquela cidade. E eles voltam e trazem uma notícia, e diz assim, olha, o povo lá é um povinho. O cara tinha acabado de conquistar Jericó, né? Tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho a seco, vendo o poder de Deus para, como é que é? Jordão, obrigado. Já voltei lá em Moisés, né? Os caras tinham acabado de atravessar o Jordão a seco. Os caras tinham acabado de destruir as muralhas de Jericó. E agora tem um povinho ali que a gente precisa ir lá e destruir ele. Os espias descem e falam o que com Josué? Manda todo mundo não. Dá uma poupada no povo. Não enfadiga esse povo com tudo isso não. Porque o povo de lá é muito pouco. Manda alguns, 2.000, 3.000. Não manda a nação toda para lá não. E aí os caras vão na certeza de que iriam o quê? Conquistar. Na certeza que iriam destruir. Na certeza que a coisa era muito fácil. E os caras foram. Chegou lá, meu amigo, a casa caiu. Eu não sei o que eles encontraram lá, mas o texto diz que eles foram derrotados. E os soldados daquela cidade perseguiram eles, destruíram aqueles soldados, mataram, e a nação de Israel se arrebentou. E entraram em crise, e agora Josué entrou numa crise, falou, Deus, o que é isso? O que está acontecendo? O Senhor me chamou, e agora esse povinho me destruiu a nossa nação, agora todos os outros reinos vão se levantar contra a gente, porque vão achar que nós somos fracos. E ele estava prostrado, clamando ao Senhor, arrebentado. Só que, queridos irmãos, quando Deus não se faz presente, as pequenas batalhas se tornam grandes a ponto de nos destruir. E aí Deus olha para Josué, versículo 10, e diz assim, Josué, levanta daí. Por que você está prostrado assim, sobre o teu rosto? Israel pecou. Presta atenção, versículo 11. Ele diz assim, Josué, por que você está aí chorando, como se eu tivesse enviado maldição? Esse povo pecou, esse povo quebrou o pacto, esse povo quebrou a aliança. E quando há pecado, Deus faz o quê? Se retira. Porque Deus não habita em meio ao pecado. Ele é santo e Ele não habita em meio ao pecado. Portanto, aonde há ausência de Deus, todas as lutas se tornam muito grandes. E se nós não cuidarmos, ela vem e destrói a família, destrói o casamento, destrói a empresa, destrói a amizade, destrói o convívio, destrói a autoestima. Queridos, essa semana eu estava... Você já se deparou numa questão na sua vida, que depois você olha para trás e fala, gente, era tão pequeno, por que eu transformei isso? Por que eu transformei esse copo d'água numa tempestade? Já se deparou com situações assim?
E aí você começa a olhar, Deus não estava naquele negócio, era coisa sua. Era problema que você tinha construído a partir do momento que você se distanciou de Deus. E o que estava acontecendo na nação é que o povo tinha pecado. E Deus não estava mais agora no controle. Porque Deus tinha dito, a ordem, o pacto é destruir. E dentro daquela nação teve uma família, um homem chamado Acã, que cobiçou os objetos, os utensílios daquele reino pagão, profano. E ele não apenas cobiçou, mas ele levou aquelas coisas para dentro da sua tenda. E ao fazer isso, ele quebrou o pacto, a aliança que Deus tinha feito com a nação. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, Deus está fazendo coisas grandes. Deus começa a fazer coisas maravilhosas. Deus começa mostrando que Ele é Deus e Ele quer o poder sobrenatural dEle de muitas maneiras. O que estava acontecendo na nação de Israel era algo tremendo. O poder de Deus estava sendo revelado para a nação. A nação estava diante da grande conquista de Canaã. A nação estava experimentando o tempo todo do sobrenatural de Deus, do amor de Deus, mas alguém, no meio daquele povo, cobiçou as coisas de um outro reino, do reino de pecado, de um reino de idolatria, de um reino que, em vez de adorar, em vez de ser um reino de pessoas separadas, era um reino profano, e deixou com que isso entrasse na tua tenda. Às vezes nós, irmãos, nós permitimos que o pecado entre na nossa tenda. Às vezes nós permitimos que o pecado vem, e a presença do pecado, o lixo do pecado, faz com que Deus não esteja presente. E aí as pequenas coisas vão se tornando grandes problemas. Os pequenos inimigos vão se tornando grandes inimigos. Essa semana eu e minha esposa conversávamos, e a gente estava compartilhando por que muitas famílias se destroem. Por que muitos casais se perdem? Porque o inimigo, ele trabalha de forma violenta contra as vidas. E se você não estiver na intimidade com Deus, aquilo que dá para você colocar diante de Deus, superar, você não consegue superar, porque Deus não está presente. E se Deus não estiver presente, o casamento vai embora, a casa vai embora, a alegria vai embora, a amizade vai embora, porque Deus não está presente. O texto diz que Deus fala assim: Moisés, reúne as famílias de Israel, convide eles a se apresentarem diante de Deus, a se apresentarem diante de você. E a Bíblia diz que, obrigado, ele começa trazendo algumas famílias. E no capítulo 18, veja o capítulo 18. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera e da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória aos, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel. Faze confissão perante Ele e declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. E fiz assim: quando vi, entrei em despojo uma boa capa da Babilônia, 200 sicos de prata, uma cunha de ouro de peso de 50 sicos, cobicei, tomei para mim, e eis que está dentro da minha casa, e escondi na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. O pecado de Acã estava escondido
dentro da sua tenda. E o pecado de Acã destruiu a família de Acã. Ainda que o inimigo pareça pequeno, se nós não cuidarmos, ele vem e ele destrói a nossa casa e a nossa família. Ainda que aquela nação parecesse tão frágil diante da autoridade de Israel, daquela nação que tinha destruído Jericó, mas quando eles chegaram lá, o Deus que lutava pela nação não estava mais presente com eles. E por isso o inimigo saiu vitorioso daquela batalha. Mas depois que Josué leva essa família à confissão, santifica a nação, abrindo mão dessa, fazendo exatamente o que Deus tinha ordenado, no capítulo 8, Deus dá a vitória a Israel diante daquela nação. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês, sem que nós percebamos, às vezes, o pecado está dentro da nossa tenda, está dentro da casa, está dentro, perto de nós, atrapalhando o agir de Deus. Deus precisa se fazer presente em todos os momentos das nossas vidas, para que nós possamos superar todas as investidas dos nossos inimigos contra as nossas vidas. Porque se Deus não estiver presente, nós não resistiremos às batalhas que nós temos que enfrentar. Por isso Paulo vai dizer, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fiquem firmes. Estais, pois, firme, cingindo vossos lombos com a verdade. Todo espírito de engano, de mentira, precisa bater em retirada. Com a verdade, e revestido com a couraça da justiça de Deus, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, queridos? Amados irmãos, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nós não lutamos com pessoas, mas nós lutamos contra as investidas de Satanás contra as nossas vidas. E a única forma de nós sairmos vitoriosos é se Deus estiver presente. Eu quero que você nesse momento ore ao Senhor. E eu quero lembrar uma coisa a você. De repente você pode estar perguntando: quem pecou? Acã pecou, mas quem pecou? A palavra de Deus diz que todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Todo homem ao pecar foram separados da glória de Deus.
todos os dias, eu e você precisamos fazer o inventário da nossa vida e nos perguntar: Deus, as minhas ações, as minhas práticas, as minhas atitudes têm feito com que o Senhor se faça presente na minha tenda, ou existe alguma coisa na minha tenda que tem impedido de que o Senhor esteja lá? Se houver, pela graça de Jesus Cristo, eu quero que o Senhor venha arrancar todo espírito de pecado. Orem todo o tempo, orem pela sua casa, ore pela sua família, ore pela sua nação, para que nós não venhamos viver sozinhos em meio às batalhas da vida, mas que Deus se faça presente. E ainda que nós tenhamos que enfrentar um inimigo após o outro, como Israel enfrentou, nós teremos a certeza que é o Deus de Israel que luta por nós. Ore ao Senhor nesse momento. Santo Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos dizer ao Senhor que assim como essa nação dependeu do Senhor para se livrar de todas as investidas dos seus inimigos, nós, a igreja de Cristo Jesus, queremos dizer que nós dependemos de Ti, Pai. As nossas vitórias não são vitórias nossas, as nossas conquistas não são nossas, aquilo que nós temos almejado não é nosso, mas é aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Por isso, fortaleça essa igreja, fortaleça as famílias dessa igreja, fortaleça os lares, meu Deus, que o pecado não venha nos destruir diante das pequenas coisas, que nós não possamos, ó Deus, fazer das pequenas batalhas grandes, simplesmente porque o Senhor não se faz presente, mas que nós possamos colocar o Senhor à frente e enfrentar, ó Deus, dia após dia, luta após dia, lutas após luta, na certeza de que é o Senhor quem luta por nós. Obrigado, Deus, por essa igreja, pelas famílias aqui representadas, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém.